3 vezes. 3 vezes Laila Azevedo foi deixada no altar, abandonada, devolvida como se fosse mercadoria defeituosa. A primeira vez aos 22 anos, quando o noivo fugiu com a prima dela uma semana antes do casamento. A segunda aos 25, quando descobriu que ele era casado e tinha 2 filhas. A terceira aos 28, quando ele simplesmente não apareceu na igreja, deixando mensagem dizendo que não estava pronto. Agora, aos 30 anos, Laila havia desistido completamente de amor. Ela trabalhava como tradutora freelancer, vivia sozinha em um apartamento pequeno em São Paulo e havia feito as pazes com a ideia de que seu destino era solidão. Mas o universo, aparentemente, tinha outros planos. Porque foi em um café comum em Dubai, onde ela estava trabalhando em tradução urgente durante viagem de trabalho, que Sheikh Zain Al Maktoum entrou em sua vida como furacão. E antes de descobrir como esse encontro impossível mudaria tudo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo essa história. O café era pequeno e tradicional, escondido em viela no bairro antigo de Al Farid. Laila havia escolhido propositalmente lugar turístico, querendo paz para trabalhar sem distrações. Ela estava tão absorta na tradução de contrato complexo que não notou quando o homem entrou, fazendo todo o ambiente parecer menor com sua presença. Foi apenas quando sombra caiu sobre sua mesa que ela levantou olhos, pronta para dizer educadamente que assento estava ocupado. Mas as palavras morreram em sua garganta. O homem diante dela era absurdamente bonito de forma quase injusta. Alto, ombros largos, sob candura branca impecável. Rosto cinzelado com mandíbula forte e olhos escuros que pareciam ver direto através de você. Mas não foi sua beleza que paralisou Laila. Foi a intensidade em seu olhar, a maneira como ele a estudava, como se ela fosse quebra-cabeça que ele estava determinado a resolver. Este lugar está ocupado, disse finalmente, forçando voz firme. Eu sei, respondeu ele em português perfeito, mas com sotaque que fez algo estranho com o estômago dela. Por isso estou aqui. Você é Laila Azevedo? Como ele sabia seu nome? Laila sentiu o alarme disparar. Quem está perguntando? Ele puxou cadeira e sentou sem ser convidado, gesto que deveria ter irritado Laila, mas ao invés, deixou-a curiosa. Meu nome é Zain Al Maktoum e eu preciso de seus serviços. Laila arqueou sobrancelha. Meus serviços de tradução estão listados online. Você pode fazer pedido através do site. Não é esse tipo de serviço que preciso. Zain inclinou-se para a frente e Laila pôde sentir intensidade emanando dele como calor. Eu preciso que você seja minha noiva por 3 meses. O mundo parou. Laila piscou 1 vez, 2 vezes, certa de ter ouvido errado. Desculpe, o quê? Minha noiva. Por 3 meses. Será bem paga. Terá contrato detalhando tudo e no final irá embora com quantia substancial e conexões que transformarão sua carreira. Ele disse isso como se estivesse negociando contrato de negócios, não propondo algo completamente insano. Laila fechou o laptop com estalido. Você está louco. Eu não sei quem você pensa que eu sou, mas não estou interessada em qualquer tipo de arranjo bizarro. Ela começou a juntar suas coisas, mas mão de Zain cobriu dela, parando-a. O toque foi elétrico, fazendo pele dela formigar de maneira totalmente inadequada. Por favor, apenas me ouça. 5 minutos. Se depois disso você ainda quiser ir, eu nunca mais incomodarei. Havia algo em sua voz, urgência escondida sob controle, que fez Laila hesitar. Contra todo julgamento melhor, ela se sentou novamente. 5 minutos. Então você me explica como diabos você sabe meu nome e por que achou boa ideia fazer proposta maluca para completa estranha. Zain recostou-se e pela primeira vez Laila viu algo que parecia alívio cruzar seu rosto. Justo. Vou começar do princípio. Eu sou Sheikh Zain Al Maktoum, terceiro na linha de sucessão para a liderança de Abu Dhabi, e estou em situação desesperadora que requer solução não convencional.
Laila processou informação. Sheik. Realeza. Isso explicava a autoridade natural, a maneira como carregava-se como se possuísse mundo. Continue, disse ela cautelosamente. Minha família está pressionando para me casar, não por amor, mas por aliança política. A mulher específica que meu tio, que é líder atual, quer que me case. Ela é de família poderosa, união consolidaria a influência dele. Problema é... Ele pausou, mandíbula apertando. Eu recuso ser peão em jogos de poder dele. Recuso me casar com alguém que vê apenas título e riqueza. Então, simplesmente diga não, Laila respondeu. Como se fosse simples. Se recuso diretamente, meu tio pode remover-me da sucessão, exilar-me efetivamente da família. Mas se apareço já comprometido com outra pessoa, se mostro que estou honrando tradições ao planejar casamento, ele não pode fazer nada sem parecer tirano. Ele olhou diretamente para Laila. É onde você entra. Preciso de noiva temporária. Alguém que não esteja conectada a círculos de poder. Alguém que não tenha agenda oculta. Alguém que simplesmente cumprirá acordo e seguirá em frente. Laila deveria ter rido, deveria ter saído imediatamente. Mas 3 humilhações, 3 rejeições, 3 vezes sendo devolvida como se não fosse suficiente, fizeram algo a ela. Fizeram-na pensar em como seria ter controle pela primeira vez. Como seria escolher situação onde expectativas eram claras, onde não havia promessas falsas ou corações quebrados. Apenas transação. Por que eu? Ela perguntou, e mesmo para seus próprios ouvidos, soou como ela estava considerando. Eu fiz pesquisa. Quando soube que precisava de solução, contratei investigador privado para encontrar alguém perfeito. Alguém sem laços a Abu Dhabi. Alguém com reputação profissional impecável. Alguém que precisasse de oportunidade, mas não fosse desesperado. Seu nome surgiu. Tradutora talentosa, confiável, discreta. E quando li sobre seu histórico pessoal, ele hesitou. Desculpe, mas investigação foi completa. 3 noivados fracassados. Pensei que talvez você fosse cética suficiente sobre amor para ver isso como era. Acordo de negócios, nada mais. A menção aos fracassados noivados deveria ter enfurecido Laila. Deveria ter-a envergonhado. Mas ao invés, sentiu estranha validação. Ele sabia pior dela e ainda estava aqui, fazendo oferta. Não porque achasse que ela era especial ou única, mas porque achava que ela era prática. E algo sobre honestidade brutal disso apelou para a parte cínica dela, que 3 rejeições haviam criado. Laila estudou o homem diante dela. Sheikh Zain al-Maktoum não parecia estar mentindo. Havia tensão em ombros dele, urgência mal contida, na maneira como dedos tamborilavam levemente na mesa. Este não era homem acostumado a pedir ajuda. Quanto? Ela perguntou abruptamente. Se ia considerar insanidade, pelo menos seria insanidade bem paga. Zain nomeou o valor que fez Laila engasgar com o próprio ar. Era mais do que ela ganhava em 2 anos trabalhando exaustivamente. Por 3 meses, acrescentou ele. Mais despesas, acomodação, guarda-roupa apropriado, tudo providenciado. E no final, além do pagamento, terei conexões em todo o Oriente Médio. Portas que normalmente estariam fechadas se abrirão para você. Era tentação impossível. Com aquele dinheiro, Laila poderia finalmente abrir própria agência de tradução, contratar equipe, aceitar projetos maiores. Poderia parar, viver mês a mês, sempre preocupada com próxima conta. Mas havia razão porque soava bom demais para ser verdade. Qual é pegadinha? Não há pegadinha, Zain disse calmamente. Há expectativas. Você teria que viver em Abu Dhabi pelos 3 meses. Aparecer em eventos comigo, conhecer minha família, fazer parecer autêntico. Haveria escrutínio, fofoca, provavelmente alguns momentos desconfortáveis conforme sociedade avalia se você é digna. Sua mandíbula apertou. Eu tentarei protegê-la disso tanto quanto possível, mas não posso prometer que será fácil.
E fisicamente? Laila forçou-se a perguntar, embora bochechas queimassem. Que expectativas existem lá? Zayn manteve olhos nos dela, sem piscar. Teremos que demonstrar afeto público apropriado, segurar mãos, talvez abraço ocasional ou beijo na bochecha para aparências. Mas qualquer coisa além disso seria apenas se você fosse completamente confortável. Eu não sou o homem que força atenções indesejadas. Isso seria parte do contrato. Seus limites serão respeitados. A seriedade em voz dele, a maneira como nem piscou ao fazer promessa, fez algo soltar no peito de Laila. Eu preciso pensar nisso. Claro, você tem... Ele olhou o relógio caro impulso. 2 horas. Laila quase riu. 2 horas para a decisão que mudará minha vida inteira pelos próximos 3 meses? Meu tio está anunciando mulher que escolheu para mim em jantar familiar hoje à noite. Se eu aparecer com você como noiva, ele não poderá fazer anúncio sem parecer que está desrespeitando minha escolha. Se eu aparecer sozinho, estarei preso. Então sim, 2 horas. Ele puxou o cartão de bolso e colocou na mesa. Meu motorista a levará onde precisar ir. Dará tempo para pensar. Me ligue neste número com decisão. Mas Laila... Ele esperou até ela olhar para ele. Eu não faria isso se não estivesse desesperado. E não teria escolhido você se não acreditasse que poderia funcionar. Você não precisa me amar ou mesmo gostar de mim. Apenas precisa estar disposta a jogar papel por tempo suficiente para me libertar de armadilha. E com isso, ele se levantou e saiu, deixando Laila sentada em café, agora quieto, segurando o cartão e sentindo como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de pensamentos. O motorista de Zayn apareceu exatamente como prometido. Homem educado de meia-idade que a levou em carro luxuoso através de Dubai enquanto ela pensava. Ela ligou para a melhor amiga no Brasil, Ana, e contou tudo. Você está considerando isso? Ana gritou através do telefone. Laila, é insano. Eu sei que é insano, mas também é oportunidade. E honestamente, Ana, o que mais eu tenho para perder? Amor claramente não está nas cartas para mim. 3 vezes, Ana. 3 vezes fui rejeitada. Talvez seja a hora de parar buscar conto de fadas e aceitar realidade. Realidade não é casar falso com Sheikh, Ana protestou. Mas talvez seja exatamente o que preciso. Laila respondeu suavemente. Algo com expectativas claras, sem promessas de amor eterno que se revelam vazias. Apenas acordo honesto. E se no final eu saio com meios para construir vida que sempre quis, talvez valha a pena. Ana ficou em silêncio por longo momento. Você está machucada, e eu entendo, mas prometa-me uma coisa. Prometa que não fará isso apenas para provar ponto para homens que te machucaram. Não estou, Laila disse, e percebeu que era verdade. Estou fazendo porque finalmente, pela primeira vez em anos, sinto que tenho controle. Sou eu escolhendo, sou eu decidindo termos. Quando 2 horas terminaram, Laila encontrou-se digitando o número que Zayn havia dado. Ele atendeu no primeiro toque. E então... Eu tenho condições, Laila disse sem preâmbulo. Ótimo, conte-as. Primeiro, quero o contrato revisado por advogado da minha escolha. Segundo, quero garantia escrita de que no final dos 3 meses, independente do resultado, receberei pagamento integral. Terceiro, quero poder terminar arranjo a qualquer momento se sentir que limites estão sendo desrespeitados e ainda receber pagamento proporcional pelo tempo servido. E quarto, ela respirou fundo. Quero honestidade total, sem surpresas, sem informações escondidas. Se eu vou fazer isso, preciso saber exatamente no que estou entrando. Concordo com tudo, Zayn disse sem hesitação. Advogados prepararão o contrato hoje. Você pode ter seu próprio advogado revisar antes de assinar. Terá cada garantia que pediu. E quanto à honestidade, ele pausou. Você terá. Mesmo quando doer, especialmente quando doer. Então, temos acordo.
Laila ouviu-se dizendo, e sentiu como estava pulando de penhasco, sem saber se havia água embaixo. Excelente. Preciso que venha ao hotel agora. Temos muito que fazer antes do jantar. Espera, hoje à noite? Já, confirmou Zayn. Bem-vinda ao seu noivado, Laila Azevedo. Espero que esteja pronta para a tempestade. E quando o motorista a levou para o hotel de luxo, onde Zayn estava hospedado, quando ela viu a equipe inteira de estilistas, assistentes e advogados esperando, Laila percebeu que havia acabado de entrar em um mundo completamente diferente do seu. Mundo onde tudo se movia rápido demais, onde luxo era norma, e onde ela estava prestes a fingir ser noiva de um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. O que possivelmente poderia dar errado? Tudo. Sua mente sussurrou. Absolutamente tudo. Mas era tarde demais para voltar atrás agora, porque em poucas horas ela seria apresentada à família Al Maktoum como futura esposa de Sheikh Zayn. E algo dizia a Laila que vida como conhecia nunca mais seria a mesma. A única questão era se seria para melhor ou pior. E enquanto assistia Zayn através da janela, falando intensamente ao telefone, poder e autoridade emanando de cada gesto, Laila não conseguia sacudir sensação de que havia acabado de fazer acordo com força que não compreendia completamente. Um acordo que testaria tudo o que pensava saber sobre si mesma, sobre amor e sobre o que realmente importava na vida. A suíte de hotel foi transformada em base de operações militar. Laila mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de ser arrastada por turbilhão de preparações. Estilista trouxe literalmente racks de roupas, todas de designers que Laila só conhecia de revistas. Maquiador começou a trabalhar em seu rosto com precisão cirúrgica. Cabeleireira debateu fervorosamente sobre como melhor estilizar cabelos castanhos escuros dela. E através de tudo isso, Zayn estava no quarto adjacente em chamadas, sua voz ocasionalmente elevando-se em árabe rápido, que Laila não compreendia completamente, mas soava urgente. "Você está bem?" perguntou mulher que se apresentou como Amara, assistente pessoal de Zayn. Ela era emiratense na casa dos 40, com olhos gentis, mas inteligentes, que não perdiam nada. Laila olhou ao redor para caos controlado. "Honestamente, não sei. Isso tudo está acontecendo tão rápido." Amara sorriu simpaticamente. Sheikh Zayn tem de ter esse efeito em situações. Quando decide algo, move montanhas para realizar. Ela baixou voz. "Mas entre nós, eu trabalho para ele há 10 anos. Ele é bom homem, exigente, às vezes impulsivo, mas bom. Se ele fez acordo com você, ele honrará." As palavras foram inesperadamente reconfortantes, mas elas também plantaram semente de curiosidade. Por que ele está tão desesperado para evitar esse casamento arranjado? Certamente homem em posição dele poderia simplesmente recusar? Amara hesitou, claramente debatendo quanto revelar. "Não é meu lugar contar toda a história, mas posso dizer isso. Família Al Maktoum é complicada. Muito poder, muitas alianças políticas, muito em jogo. E tio de Zayn, Sheikh Rashid, não é homem que aceita não como resposta. Ele vê sobrinho como peça de xadrez, não como pessoa. E mulher que escolheu para Zayn." Ela sacudiu cabeça. "Digamos apenas que seria desastre em todos os sentidos." Antes que Laila pudesse perguntar mais, Zayn entrou no quarto. Ele havia trocado candura casual por versão mais formal, bordada sutilmente em fios de prata. Parecia cada centímetro o sheik que era, e Laila sentiu súbito nervosismo sobre o que havia concordado. "Precisamos conversar", disse ele, dispensando a equipe de preparação com gesto. Quando ficaram sozinhos, relativamente sozinhos com Amara, discretamente trabalhando em laptop no canto, Zayn se virou para Laila. "Você parece apavorada." "Porque estou", Laila admitiu. "Isso está se tornando muito real, muito rápido." Zayn assentiu. "Eu sei, e sinto por pressão, mas preciso que entenda o que está prestes a enfrentar."
Jantar hoje à noite não será fácil. Meu tio ficará furioso. Ele investiu muito em plano dele para me casar com a escolha dele. Quando apareço com você, haverá confronto. Haverá perguntas, desafios, possivelmente até insultos velados. Ele pausou, olhos escurecendo. E eu preciso saber agora, antes de entrarmos lá. Você está pronta para isso? Porque uma vez que crucarmos aquela porta, não há como voltar. Você será alvo. Layla engoliu seco. 3 meses. Ela lembrou a si mesma. 3 meses e quantia de dinheiro que mudaria a vida. Ela havia sobrevivido 3 humilhações públicas. Poderia sobreviver jantar difícil. Estou pronta, disse ela, e forçou convicção em voz. Bom, Zane estendeu mão. Então vamos praticar. Precisamos parecer casal que está apaixonado. Isso significa conforto com contato físico. Layla olhou para a mão dele. Era ridículo. Ela estava prestes a fingir estar noiva dele, aparecer diante de sua família como futura esposa. E estava hesitando em segurar mão dele. Ela colocou mão na dele. O aperto foi firme, caloroso. Dedos de Zane eram longos, fortes, e maneira como entrelaçou com os dela parecia estranhamente natural. Bem, disse ele suavemente, agora precisamos trabalhar em como você me olha. Neste momento você parece estar prestes a enfrentar pelotão de fuzilamento. Layla não pôde evitar, riu. Perdão por não ser melhor atriz. Você não precisa ser atriz. Apenas pense em algo que faz feliz. Algo que suaviza olhos. Ele deu passo mais perto, e de repente, espaço entre eles pareceu muito pequeno. E eu farei mesmo. Layla olhou para ele. Realmente olhou pela primeira vez sem nervosismo ou choque nublando percepção. Zane tinha linhas de estresse ao redor dos olhos, sugerindo que peso de responsabilidade era pesado. Mas também havia algo mais. Determinação, força e uma solidão que ela reconheceu porque via no próprio espelho. Você já foi casado? Ela perguntou repentinamente. Tensão instantânea. Não. Noivo? Não. Apaixonado? Pausa longa. Uma vez. Há muito tempo. Terminou mal. A honestidade crua da resposta, a dor brevemente exposta, fez algo mudar em Layla. Este não era apenas sheik bilionário, usando dinheiro para sair de situação difícil. Era homem que havia sido machucado, que tinha razões para evitar casamento arranjado, além de simples teimosia. Desculpe por ser intrometida, disse Layla suavemente. Não é, respondeu Zane. Lembre-se, concordei com honestidade total. Você tem direito de saber quem sou, mesmo versão editada dela. Ele soltou mão dela e Layla surpreendeu-se sentindo perda de calor. Ela se chamava Marianne. Conheci na universidade em Londres. Amei completamente, estupidamente. Planejei futuro. Estava pronto a desafiar família se necessário. E então descobri que ela estava comigo por conexões, que estava repassando informações familiares para competidores, que eu fui apenas... Ele gesticulou vagamente. Ferramenta. A dor na voz dele era palpável, e Layla sentiu solidariedade inesperada. 3 noivos, disse ela. 3 homens que prometeram amar para sempre. Primeiro fugiu. Segundo mentiu sobre estar casado. Terceiro simplesmente não apareceu. Então eu entendo. Entendo construir muros. Entendo não confiar. Entendo acordos claros, sendo mais seguros que promessas de amor. Olhos de Zane se encontraram com os dela, e algo passou entre eles. Compreensão. Reconhecimento. Talvez respeito. Então somos ambos sobreviventes de corações partidos, fingindo estar apaixonados, disse ele com um toque de ironia amarga. A pior fundação para parceria falsa? Layla considerou. Honestamente, acho que não. O jantar era em mansão palatina na periferia de Abu Dhabi. Conforme o motorista dirigia através de portões massivos para a propriedade, Layla sentiu nervosismo multiplicando. A mansão era mais como palácio.
Toda mármore branco e ouro, fontes elaboradas e jardins que pareciam se estender para sempre. Respire, murmurou Zein, ao lado dela no banco de trás. E lembre-se, estamos apaixonados. Você escolheu estar aqui. Ninguém forçou você. Essa é a história. Exceto pela parte onde você literalmente me ofereceu quantia absurda de dinheiro. Layla sussurrou de volta. Zein deu pequeno sorriso. Detalhes. O carro parou diante de entrada imponente. Antes que Layla pudesse questionar novamente toda a decisão de vida, Zein virou-se para ela. Última chance de fugir. Por momento, ela considerou. Mas então pensou no apartamento pequeno em São Paulo, nas contas sempre acumulando, nas 3 vezes que ficou sozinha enquanto todos olhavam com pena. Vamos fazer isso, disse ela. Zein assentiu, saiu do carro e caminhou ao redor para abrir porta dela, estendendo mão para ajudá-la a sair. O gesto foi natural, cavalheiresco, e Layla percebeu que estava fazendo show para quaisquer funcionários observando. Performance havia começado. O interior da mansão era ainda mais opulento. Tetos altos com afrescos intrincados, candelabros de cristal. Móveis que provavelmente valiam mais que tudo que Layla possuía. Eles foram guiados por mordomo solene através de corredores até sala de jantar espaçosa onde a família já estava reunida. Conversas cessaram no momento em que entraram. Layla sentiu o peso de dúzias de olhos nela, avaliando, julgando, dissecando cada aspecto dela. Mas era homem sentado à cabeceira da mesa que comandava a atenção. Sheikh Rashid Al Maktoum era a versão mais velha de Zein. Mesmos olhos escuros, mas mais frios. Mesma presença imponente, mas com crueldade que Zein não tinha. Zein, disse ele, voz carregando através do quarto. Você está atrasado e trouxe convidado não anunciado. Não convidado, tio. Minha noiva. Zein colocou mão firme nas costas de Layla, guiando-a para a frente. Layla Azevedo, acabamos de ficar noivos hoje. Gaspes audíveis ao redor da mesa. Mas foi a mulher sentada à direita de Rashid que Layla focou. Ela era deslumbrante, toda a elegância gelada em abaia de designer, olhos delineados perfeitamente com couro, joias cintilando. E maneira como olhava para Zein era de possessão pura. Isso é impossível, disse Rashid, voz perigosamente calma. Você não pode estar noivo, temos acordo. Você se casará com Sheikha Fadila como planejado. Então essa era Fadila, a mulher que Rashid havia escolhido. Layla forçou o sorriso enquanto estudava Rival, porque era isso que Fadila era agora, mesmo em cenário falso. Não há acordo que eu tenha consentido, respondeu Zein firmemente. E agora não há necessidade. Encontrei mulher que amo, mulher que escolhi. Ele olhou para Layla e a ternura em olhos dele foi tão convincente que por momento ela quase esqueceu que era ato. Layla aceitou ser minha esposa e apresentarei ela à família como minha noiva. Ela não é nem emiratense, explodiu Fadila, abandonando compostura gelada. Ela é estrangeira, sem conexões, sem família apropriada. Você traria vergonha à família Al Maktoum por... Cuidado! Voz de Zein cortou como chicote. Você está falando sobre a mulher que amo. Insulte ela novamente e você e eu teremos problema sério, independente de quem seu pai é. Silêncio tenso caiu. Então Rashid falou, cada palavra medida. Sente-se, ambos. Vamos discutir isso civilizadamente como família. Foi convite com ameaça por baixo e Layla sentiu tremor de medo. Mas mão de Zein apertou a dela rapidamente, em reasseguramento silencioso, e eles sentaram juntos, apresentando frente unida diante de família cética. Jantar que seguiu foi tortura disfarçada de cortesia. Perguntas eram lançadas em Layla como flechas. De onde era? Qual era sua família? O que fazia? Como havia conhecido Zein? Ela respondeu tão honestamente quanto possível, sem revelar verdade. Sim, era brasileira. Seu pai havia morrido quando era criança. Mãe trabalhava como professora.
Ela era tradutora. Havia conhecido Zayn através de trabalho, conexão foi imediata. Com cada resposta, ela via desaprovação crescer em rostos ao redor da mesa. Ela não era deles, não era uma deles, não pertencia. Mas foi comentário de tia de Zayn, mulher mais velha cuja acidez parecia envelhecimento dela, que realmente cortou. 3 noivados anteriores ouvi. Nenhum resultou em casamento. Faz pessoa se perguntar: qual é defeito que faz você ser constantemente devolvida? Silêncio mortal. Layla sentiu sangue drenar de rosto. Como eles sabiam? Como diabos eles sabiam sobre fracassados noivados? Claro, investigaram ela, do mesmo jeito que Zayn investigou. O defeito, disse Zayn friamente antes que Layla pudesse responder, estava nos homens que foram tolos demais para ver o que tinham. O defeito é qualquer um nesta mesa que pensa que histórico passado define valor de pessoa. E defeito, tia Noor, é sua crueldade em atacar mulher que acabou de conhecer, baseada em fofoca e investigação invasiva. Noor teve decência de parecer minimamente envergonhada. Mas Fadila aproveitou a abertura. Ou talvez, defeito seja que ela procura se casar rico. 3 tentativas com homens comuns falharam. Então agora mira Sheikh. Que conveniente. Foi isso. Layla havia aguentado investigação, julgamento, condescendência velada. Mas a acusação de caça-fortunas, vinda de mulher que claramente via Zayn apenas como degrau de poder, foi demais. Ela ficou de pé, forçando dignidade enquanto encarava Fadila. Você não me conhece. Não conhece minha história, minhas lutas, ou por que meus noivados terminaram. E francamente não é da sua conta. Mas já que levantou questão, ela virou para a mesa inteira. Sim, eu falhei em encontrar amor 3 vezes. Sim, fui machucada, humilhada, deixada para trás. E sim, isso me tornou cautelosa, cética e protetora de meu coração. Mas não me tornou ladra ou mentirosa ou oportunista. Eu me apaixonei por Zayn, não por seu título ou riqueza, mas porque ele me viu. Realmente me viu e escolheu eu de qualquer jeito. Lágrimas picavam em olhos, mas ela recusou-se deixá-las cair. Então, julguem se devem. Questionem meu valor, mas nunca, nunca questionem minha integridade. Ela sentou, coração batendo descontroladamente, percebendo que acabara de fazer discurso apaixonado sobre amor falso por homem que estava pagando ela para estar ali. A ironia era avassaladora, mas então mão de Zayn encontrou a dela debaixo da mesa, dedos entrelaçando, apertando com reasseguramento e algo mais. Algo que parecia suspeitosamente como orgulho. Minha noiva falou verdade, disse ele para a mesa, voz não permitindo argumento. E qualquer um que não possa tratá-la com respeito não terá lugar em nossa vida. Isso inclui família. Ele olhou diretamente para Rashid. Eu darei casamento, tio. Honrarei tradições. Mas será com mulher da minha escolha. Layla é minha escolha. E se você tentar interferir, se tentar sabotá-la ou machucá-la de qualquer forma, você descobrirá que há limites para minha lealdade familiar. Foi declaração de guerra disfarçada de declaração de amor. E todos à mesa sabiam disso. Rashid estudou o sobrinho com olhos calculistas. Então virou para Layla. Você realmente ama meu sobrinho? Ou isso é elaborada farsa? A pergunta foi armadilha. Qualquer hesitação, qualquer falha em convicção, e ele saberia. Layla olhou para Zayn, para homem que havia irrompido em sua vida horas atrás com proposta insana, que havia prometido honestidade e respeito, que acabava de defendê-la diante de sua própria família. E encontrou mais fácil do que deveria dizer: eu amo. Talvez não da maneira tradicional, talvez não da maneira que vocês entendem, mas eu o vejo. Vejo o homem por trás do título, a força por trás do poder. E sim, amo ele. Não era exatamente mentira. Porque em algum lugar entre investigação de background, suíte de hotel e esta mesa de jantar hostil, Layla começou a ver Zayn como mais que transação.
Começou a vê-lo como aliado e talvez, apenas talvez, como algo que poderia se tornar amigo. Rashid inclinou-se para trás, expressão inescrute. Mas Layla viu cálculo por trás dos olhos. Ele estava planejando algo. E seja lá o que fosse, não seria bom para ela ou Zayn. Mas naquele momento, conforme Zayn apertou mão dela e deu sorriso que era para ela sozinha, Layla decidiu que 3 meses lidando com intrigas familiares valeria a pena se significasse ajudar homem que a defendeu quando mais ninguém faria. Mesmo que fosse tudo baseado em mentira, mesmo que seu próprio coração começasse a correr risco de tornar falso noivado em sentimentos reais demais. O que possivelmente poderia dar errado? Os dias seguintes foram turbilhão. Layla foi movida de hotel para apartamento privado em uma das torres residenciais mais exclusivas de Abu Dhabi. O lugar era ridiculamente luxuoso, todo vidro e mármore com vista panorâmica da cidade e do Golfo. Mas não era a opulência que chocou Layla. Era a presença constante de Zayn. Ele não morava ali, tinha próprio palácio em outro distrito, mas aparecia todos os dias. Às vezes para trabalho, já que parte do plano era convencer todos que eles passavam tempo juntos. Às vezes para eventos que precisavam comparecer como casal. E às vezes, Layla suspeitava, simplesmente porque ele queria companhia. "Você não precisa estar aqui tanto", disse ela numa tarde, quando o encontrou em varanda, olhando à vista e falando baixo em telefone. Quando desligou e virou para ela, havia cansaço em olhos dele. "Preciso sim. Tio Rashid tem espiões em toda parte. Se não parecer que estamos vivendo como casal apaixonado, ele encontrará brecha no plano. Mas nós nem estamos morando juntos. Ainda. Essa será a próxima etapa." Ele disse tão casualmente, como se mudar juntos fosse pequeno detalhe, ao invés de enorme mudança. Layla sentou na cadeira de varanda processando. "Você nunca mencionou morar juntos sendo parte do acordo." "Não estava, mas Rashid está pressionando. Ele quer conhecer você melhor, quer ver como nos interagimos em ambiente privado. Está falando em organizar jantar aqui, visitas surpresa para testar a autenticidade." Zayn passou mão por cabelos, gesto de frustração que Layla começou a reconhecer. "Sinto muito. Sei que não era o plano, mas se recusarmos, levantará suspeitas." "Então você vai morar aqui?" "Apenas algumas noites por semana inicialmente. Manteremos quartos separados, óbvio, mas precisa parecer que compartilhamos espaço." Ele a olhou, vulnerabilidade rara mostrando. "A menos que isso cruze linha para você. Se cruzar, encontraremos outra solução. Seus limites são finais." A sinceridade no olhar dele, a maneira como sempre verificava conforto dela primeiro, era inesperada. Homens em posições de poder raramente pediam permissão. Eles simplesmente tomavam. "Tudo bem", Layla ouviu-se dizendo. "Mas precisamos estabelecer regras básicas, privacidade, espaço pessoal, expectativas claras." "Concordo completamente. A Mara está preparando adendo ao contrato cobrindo arranjos de moradia. Você terá advogado revisar antes de assinarmos nada." Ele era bom nisso. Em fazer grandes mudanças parecerem razoáveis, em respeitar seus limites enquanto empurrava plano adiante. A primeira noite que Zayn oficialmente ficou foi estranhamente doméstica. Ele chegou tarde, claramente exausto de longo dia de reuniões. Layla estava na cozinha tentando descobrir aparelhos modernos, intimidadores, enquanto tentava fazer algo simples. "O que você está fazendo?" perguntou Zayn, entrando e observando com algo que parecia diversão. "Tentando fazer omelete e falhando miseravelmente. Essa cozinha foi projetada por engenheiro espacial porque preciso de 3 painéis touchscreen para ligar fogão." Zayn riu. Som rico que fez algo aquecer no peito de Layla. "Deixe-me ajudar." E então, surpreendentemente, Sheikh Zayn Al Maktoum, terceiro na linha de sucessão, assumiu o controle da cozinha e fez omelete perfeito enquanto ela assistia com admiração.
Onde você aprendeu a cozinhar? Universidade em Londres. Ou eu aprendia ou vivia de comida take-out. Minha mãe insistiu que conhecer cozinha era a habilidade de sobrevivência. Ele serviu omelete em 2 pratos. Gesticulou para ela sentar na ilha. Além, há algo meditativo em cozinhar. Ajuda-me a pensar. Eles comeram em silêncio confortável e Layla achou-se relaxando de maneiras que não esperava. Isso era agradável. Conversa fácil, companheirismo simples, sem pressão ou expectativa. Posso perguntar algo? Disse Zane eventualmente. Por que você realmente disse sim? Não a razão oficial sobre dinheiro ou oportunidade. A razão real. Layla considerou. Honestidade total, ele havia prometido. E talvez ela devesse a ele mesma. Porque eu estava cansada de ser a mulher deixada para trás. Cansada de ser a que sempre esperava, sempre acreditava em promessas que se revelavam vazias. Com você, com isso, tudo estava claro desde o início. Sem falsas esperanças, sem corações quebrados. Apenas acordo. E de alguma forma, ela lutou por palavras. De alguma forma, isso parecia mais honesto que qualquer relacionamento real que já tive. Zane ficou quieto por longo momento. Eu entendo isso, mais do que você sabe. Ele olhou para ela, e havia algo em olhos dele que fez pulso dela acelerar. Mas Layla, você percebe o quão errado é que ambos achamos contratos mais seguros que amor? O que isso diz sobre nós? Diz que fomos machucados demais para acreditar em contos de fadas. Layla respondeu suavemente. E não há nada de errado com proteção. Ah? Não, concordou Zane. Mas às vezes pergunto se em proteger tanto não estamos também nos impedindo de viver realmente. A observação ficou com Layla muito depois de irem para quartos separados. Ela deitou acordada, olhando para o teto, pensando em como vida havia virado de cabeça para baixo em dias, e pensando sobre o homem do outro lado da parede que parecia entendê-la de maneiras que ninguém mais fazia. Isso era perigoso, ela percebeu, porque o acordo deles tinha data de expiração. 3 meses, e ela voltaria para São Paulo, para a vida normal, deixando esse interlúdio estranho e maravilhoso para trás. Começar a se importar, começar a ver Zane como mais que empregador ou parceiro em farsa, seria complicar tudo. Mas seu coração, parecia, não estava interessado em lógica. Porque quando acordou na manhã seguinte e encontrou café fresco e croissant na ilha, com nota em caligrafia forte de Zane, dizendo: "Bom dia, tive que sair cedo para a reunião, mas não queria você acordar em apartamento vazio." Z. Ela sentiu algo perigoso florescer em peito. Algo que parecia suspeitosamente como afeto. Enquanto levava xícara de café para a varanda, observando o sol nascer sobre Abu Dhabi, Layla soube que estava em apuros, porque estava começando a gostar de Sheikh Zine Al Maktoum. Realmente gostar dele. E isso não estava no contrato. O primeiro evento verdadeiramente público chegou 2 semanas no falso noivado. Era a gala de caridade organizada por uma das fundações da família Al Maktoum, e Layla sabia que seria apresentada oficialmente à alta sociedade emiratense como noiva de Zane. Estilista que Zane contratou trouxe vestido que era obra de arte, seda em tom verde esmeralda, que fluía como água, modesto mas deslumbrante, perfeitamente equilibrando tradição e modernidade. Quando Layla se olhou no espelho, mal reconheceu mulher refletida. "Você está linda", disse Zane quando a viu. Ele usava candura tradicional branca esta noite, agal e gutra perfeitamente arranjados, e parecia cada centímetro o príncipe que era. Mas eram olhos dele, a maneira como se aqueceram ao vê-la, que fez coração de Layla pular. "Você não parece mal também", respondeu ela, e viu o canto de boca dele se erguer. No carro, a caminho do evento, Zane pegou mão dela. "Vai haver fotógrafos, muita atenção. Pessoas vão especular, fazer comentários, alguns gentis, outros não. Está pronta?" "Estou pronta."
Laila disse com mais confiança do que sentia. A chegada foi surreal. Tapete vermelho, flashes de câmeras explodindo, repórteres gritando perguntas em árabe e inglês. Zayn manteve mão firme nas costas dela, enquanto navegavam através disso, sorrindo e acenando, mas nunca parando. Dentro, salão de baile era espetacular, todo mármore e ouro, lustres enormes e pessoas mais ricas e poderosas da região. Laila reconheceu rostos de notícias, outros membros de famílias reais, magnatas de negócios, celebridades, e todos olhavam para ela com curiosidade mal disfarçada. Sheikh Zayn, e esta deve ser noiva que ouvi tanto. Homem mais velho se aproximou, sorriso amigável, mas olhos aguçados avaliando Laila. Embaixador Khalil, Zayn cumprimentou calorosamente. Sim, esta é Laila Azevedo. Laila, embaixador Khalil Al-Nuaim foi amigo de meu pai por muitos anos. É prazer conhecê-la, minha querida, disse o embaixador, pegando mão de Laila e beijando-a cortesmente. Zayn é sortudo. Embora devo admitir surpresa. Sempre pensei ele fosse casar com escolha de meu tio, Zayn terminou. Sim, muitos pensaram, mas coração tem próprias ideias, não tem? Resto da noite foi similar. Conversas educadas, avaliações sutis, perguntas sobre como se conheceram e planos futuros. Laila manteve história consistente, sorrindo através do escrutínio, permitindo Zayn guiá-la através das águas sociais complicadas. Mas foi durante o jantar, quando sentaram à mesa com outros membros da elite, que craque realmente apareceu. Então, Laila, disse mulher sentada ao lado dela, sheika de alguma família kuwaiti. Ouvi que foi noiva antes, várias vezes, de fato. O tom era amigável, mas a curiosidade era afiada. Eu fui, Laila confirmou, recusando envergonhar-se. Não funcionou. Essas coisas acontecem. Sim, mas 3 vezes. A mulher inclinou cabeça, sorrindo, mas olhos frios. Faz pessoas se perguntar se problema não estava nos homens, mas na mulher que foi corajosa suficiente para continuar tentando encontrar amor, mesmo após rejeições devastadoras? Zayn a interrompeu suavemente. Sim, também me pergunto sobre isso. E conclusão que cheguei é que Laila tem mais força em dedo mindinho que a maioria tem em corpo inteiro. Ele olhou para a mulher com sorriso que não alcançou olhos. Continuar acreditando em amor após ser machucado repetidamente requer coragem extraordinária. Algo que pessoas que nunca arriscaram próprios corações não entendem. Mulher corou, percebendo a repreensão. Mas antes que situação pudesse piorar, música começou e Zayn estendeu mão para Laila. Dance comigo? Era comando gentil, maneira de removê-la de confronto, e Laila, agradecida, a aceitou. Na pista de dança, com braços dele ao redor dela e movendo juntos para a música lenta, Laila permitiu-se relaxar pela primeira vez a noite toda. Obrigada, ela murmurou, por defender-me. De novo. Sempre, respondeu Zayn, voz baixa em ouvido dela. Eu disse que protegeria você. Quis dizer isso. Eles dançaram em silêncio por momento e Laila estava hiperconsciente de cada ponto onde corpos tocavam. Mão dele em cintura dela, dedos entrelaçados, calor dele permeando através do tecido fino de vestido dela. Zayn, sim? Isso está ficando mais difícil. Ele a afastou ligeiramente para olhar em olhos dela. O que está? Fingir. Lembrar que isso não é real quando parece muito real. Da honestidade crua das palavras pendurou entre eles. Zayn olhou-a intensamente e Laila viu algo passar por face dele. Conflito, desejo, medo. Eu sei, disse ele finalmente. Para mim também. O que fazemos sobre isso? Eu não sei. Contrato diz 3 meses. Diz que isso é transação. Mas... Ele pausou, mandíbula apertando. Mas o quê? Mas não parece transação quando acordo. E primeira coisa que penso é se você já acordou. Não parece transação quando leio algo engraçado e quero compartilhar com você primeiro.
Não parece transação quando venho para casa e o lugar parece vazio se você não está lá. O coração de Layla estava correndo. Zane, eu não estou pedindo nada, ele disse rapidamente. Não estou violando termos do acordo. Apenas estou sendo honesto, como prometi. Música mudou, ficou mais rápida, e outros casais os cercaram, quebrando a intimidade do momento. Mas conforme voltaram para a mesa, conforme o resto da noite passou em borrão de conversas e sorrindo, Layla não conseguia parar de pensar no que Zane havia admitido. Ele sentia também o puxar, a complicação de falsas linhas borrando em sentimentos reais. E Layla não sabia se isso era a melhor ou pior coisa que poderia acontecer. A vida caiu em ritmo estranho. Dias eram preenchidos com eventos, reuniões com planejadores de casamento, porque sim, precisavam planejar casamento de verdade para manter farsa. E tempo surpreendentemente agradável simplesmente no apartamento com Zane. Ele trabalhou de casa mais frequentemente, estabelecendo escritório no quarto de hóspedes, e Layla continuou seu trabalho de tradução. Mas havia também momentos onde simplesmente existiam juntos. Assistiam filmes, debatiam calorosamente sobre política e filosofia, cozinhavam juntos. Foi durante uma dessas noites domésticas, quando estavam tentando fazer prato brasileiro que Layla amava e falhando espetacularmente, que tudo mudou. Isso não pode estar certo, Zane disse, olhando massa que deveria ser pão de queijo, mas parecia mais experimento científico deu errado. Layla estava rindo tanto que lágrimas escorriam. Eu te disse que precisávamos seguir receita. Você disse adicionar mais ou menos esta quantidade de polvilho. Eu fiz. Mais ou menos não significa jogar sacola inteira. Zane começou a rir também. E de alguma forma no caos da cozinha bagunçada e tentativas culinárias desastrosas, encontraram-se perto rindo, cobertos em farinha. E então, risos cessaram. Olhos de Zane estavam em lábios dela. Mão de Layla havia instintivamente pousado em peito dele. Espaço entre eles evaporou. Layla, Zane disse voz rouca. Se não quiser isso, diga agora, porque se não parar eu vou... Ela beijou-o, eliminou distância final e prensou lábios contra dele e mundo explodiu em sensação. Beijo foi tudo que ela não sabia que precisava. Desesperado, mas terno, exigente, mas gentil. Mãos de Zane vieram para o rosto dela, segurando-a como se fosse preciosa. E Layla derreteu contra ele, sentindo anos de paredes cuidadosamente construídas desmoronando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar e atordoados. Isso não estava no contrato, Layla sussurrou. Eu não me importo com o contrato, Zane respondeu, e beijou-a novamente. Dessa vez foi mais lento, explorando, e Layla sentiu-se derretendo em algo novo e assustador, e absolutamente certo. Eles acabaram no sofá, entrelaçados, beijando como adolescentes, parando apenas para olhar um ao outro com espanto. Isso muda tudo, Layla disse eventualmente, cabeça apoiada em peito dele, ouvindo o batimento cardíaco dele acelerado. Sim, Zane concordou. Muda, mas eu não posso... Layla, eu não posso fingir mais que é apenas negócio. Não quando sinto assim. Como você se sente? Ele virou-a para poder olhá-la. Como se tivesse encontrado algo que não sabia que estava procurando. Como se 3 meses não fosse suficiente. Como se a ideia de você ir embora... Sua mandíbula apertou. Me deixa apavorado. O coração de Layla estava cheio demais para falar. Então ela mostrou através de outro beijo, este mais suave, mais como promessa. Mas no fundo de mente, pequena voz sussurrou cautela. Ela havia estado aqui antes. Acreditado antes, confiado antes, e 3 vezes havia sido destruída. Podia arriscar novamente? Mesmo quando desta vez parecia diferente, sentia diferente? No que está pensando? Zane perguntou, evidentemente sentindo tensão. Que estou assustada, que já fui machucada antes,
que não sei se posso sobreviver ser devolvida a quarta vez. Você não será, disse ele firmemente. Eu não sou eles, Layla. Eu não vou te deixar. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Então deixe-me provar. Deixe-me mostrar que sou diferente. Que isso é diferente. Ele segurou o rosto dela gentilmente. Me dê chance, real, não por 3 meses, não por contrato, mas porque você sente o que eu sinto. Layla queria. Deus, ela queria tanto, mas medo estava tão profundamente enraizado. E se não der certo? E se der? Zane contra-argumentou. E se isso for aquilo que ambos precisávamos, mas estávamos medo demais para buscar? Foi o nós naquela frase que decidiu. Porque Zane estava assustado também. Ela via em olhos dele, na vulnerabilidade que raramente mostrava. Ele estava arriscando tanto quanto ela. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos tentar. Real. O sorriso que ele deu foi deslumbrante e Layla sentiu resposta ecoar em próprio peito. Talvez, apenas talvez, quarta vez seria o charme, mas destino parecia não havia terminado testando ela ainda. Porque na manhã seguinte, quando acordaram entrelaçados no sofá onde haviam adormecido após horas conversando e beijando, o telefone de Zane tocou. Ela sentiu-o enrijecer ao ver quem ligava. É Rashid, disse ele, voz sombria. Ele quer jantar, hoje, e insiste que você venha. Layla sentiu frio percorrer espinha. Isso não é bom, é? Não, Zane confirmou. Ele está planejando algo. E seja o que for, vai tentar nos separar. O pensamento de perder o que acabaram de encontrar, de ter essa fragilidade nova destruída antes de ter chance de fortalecer, fez Layla querer chorar. Mas ela havia sobrevivido 3 devastações. Ela sobreviveria o que Rashid jogasse neles. Ela tinha que sobreviver, porque pela primeira vez em anos tinha algo pelo qual valia a pena lutar. O jantar com Rashid foi em restaurante privado dentro de hotel que família Al Maktoum possuía. Layla vestiu-se cuidadosamente, escolhendo terno elegante, mas profissional, recusando ser intimidada. Zane estava tenso ao lado dela no carro, mão segurando dela como tábua de salvação. Seja o que for que ele diga, lembre-se que estamos juntos nisso, disse Zane conforme chegavam. Ele vai tentar plantar dúvidas, vai tentar fazer parecer que isso não pode funcionar. Não o deixe entrar em sua cabeça. Eu não vou, Layla prometeu, desejando sentir tão confiante quanto soava. Rashid estava esperando à mesa, e dessa vez estava sozinho, sem família, sem testemunhas. Apenas ele, Zane e Layla. Isso a deixou mais nervosa, não menos. Zane, Layla. Ele cumprimentou educadamente, gesticulando para sentarem. Obrigado por virem. Você pediu nossa presença, Zane disse friamente. Dificilmente podíamos recusar sem causar incidente. Sim, bem, há assunto que precisa ser discutido, privadamente. Rashid esperou que servissem café, então despediu o garçom. Quando ficaram sozinhos, ele virou-se para Layla. Você sabe que este casamento não pode acontecer. Não foi pergunta, foi declaração. Layla sentiu raiva acendendo. Com todo respeito, Sheikh Rashid, não é sua decisão. Não é? Ele inclinou cabeça. Eu sou líder desta família. Eu determino o que é melhor para Al Maktoum. E você, minha querida, não é o melhor para meu sobrinho. Tio, Zane começou, voz perigosa, mas Rashid o silenciou com o olhar. Deixe-me terminar. Layla, eu fiz pesquisa completa, e achei muito interessante. Ele puxou pasta de lado e abriu. 3 noivados fracassados. Mas interessante é por que eles fracassaram. Layla sentiu o estômago apertar. Você não sabe nada sobre... Sei. Eu sei que primeiro noivo Carlos fugiu com sua prima. Mas eu também sei que ele contou a amigos que você era fria, distante, que ele nunca se sentiu realmente conectado a você. Segundo noivo, Rafael, era casado sim, mas você sabia disso. Estômago de Layla caiu. Isso não é verdade. Não é! Rashid empurrou documentos através mesa. Eu tenho e-mails,
mensagens de texto. Você sabia que ele era casado, aceitou ser amante, só terminou quando a esposa dele descobriu. Isso é mentira. Eu não sabia até... Mas enquanto olhava documentos, viu mensagens que pareciam dela, diziam coisas que nunca diria, sugeriam conhecimento de casamento dele. Eram falsificadas. Tinham que ser, mas pareciam condenadoramente reais. E terceiro noivo, Rashid continuou implacavelmente. Daniel. Ele não apareceu porque a família dele recebeu informação que você estava tentando engravidar propositalmente para prendê-lo. Que você havia furado preservativos, mentido sobre controle de natalidade. Isso é insano. Eu nunca... Lágrimas estavam escorrendo agora, e Layla odiou-as, odiou mostrar fraqueza, mas acusações eram tão horríveis, tão distorcidas. Então você está dizendo que todas essas pessoas estão mentindo? Rashid perguntou calmamente. Ou talvez, apenas talvez, há padrão aqui. Mulher que usa homens, manipula situações e, quando descoberta, joga a vítima. Chega! Zayn ficou de pé, raiva emanando dele. Tio, você cruzou linha. Essas acusações são ridículas, claramente fabricadas. Fabricadas? Rashid passou outro conjunto de documentos. Eu tenho declarações assinadas, testemunhos, registros bancários mostrando transações suspeitas. Ele olhou para Layla, falsa simpatia em olhos. Eu entendo, querida. Você viu oportunidade. Homem rico e poderoso, desesperado o suficiente para contratar alguém. Por que não jogar por mais? Zayn estava ao lado de Layla agora, mão em ombro dela. Eu não acredito em palavra disso. Você fabricou evidências para sabotar isto. Prove, Rashid desafiou. Porque daqui de onde estou sentado, parece que você está prestes a casar com mulher que tem histórico de mentir e manipular. Você está disposto a arriscar a reputação da família, sua própria posição na sucessão? Foi ameaça velada e todos sabiam. Case com Layla. E enfrente consequências. Zayn ficou em silêncio por longo momento. Então, sim, estou. Rashid piscou, claramente não esperando isso. Você não pode falar sério. Completamente sério. Eu não me importo com evidências falsificadas ou testemunhos comprados. Conheço Layla, conheço o caráter dela e escolho acreditar nela sobre você. Layla olhou para Zayn, coração cheio demais para palavras. Ele acreditava nela, sem questionar, sem hesitação. Então você é tolo maior do que pensei, Rashid disse friamente. E quando isso explodir em seu rosto, quando ela mostrar cores verdadeiras, não venha chorando para a família. Você estará sozinho. Então que seja. Mas estarei com a mulher que amo. Rashid estudou o sobrinho por longo momento, então virou-se para Layla. Você deve ser boa, realmente boa, para enganá-lo tão completamente. Ele se levantou. Mas eventualmente, verdade sairá. Sempre sai. E quando sair, eu estarei lá para pegar pedaços do que você destruiu. Ele saiu, deixando Layla e Zayn em silêncio atordoado. Layla estava tremendo. Anos de trauma desenterrados e retorcidos em arma contra ela. Você acredita em mim? Ela disse. Não pergunta, mas maravilhado. Claro que acredito. Layla, olhe para mim. Zayn virou-a para encará-lo. Eu sei que essas acusações são falsas. Conheço você. Vejo você todos os dias. Essa pessoa que ele descreveu? Não é você. Mas e se? Não. Ele silenciou com beijo. Não e cis. Não dúvidas. Nós confiamos um no outro, ou não confiamos. E eu escolho confiar. Layla desmoronou contra ele, soluçando em alívio e medo e gratidão. Pela primeira vez em todas suas rejeições, alguém ficou do lado dela. Alguém acreditou nela. Alguém escolheu ela. Obrigada, ela sussurrou quando conseguiu falar. Por acreditar em mim quando ninguém mais fez. Sempre, Zayn prometeu. Sempre, Layla, você e eu, contra tudo. Era promessa linda, e por um momento Layla permitiu-se acreditar que poderia ser verdade. Mas pequena voz na cabeça dela sussurrou. 3 vezes antes homens prometeram e quebraram essas promessas.
O que tornava Zayn diferente? E enquanto deixavam o restaurante, ignorando olhares curiosos, Layla não conseguia sacudir sensação de que maior teste ainda estava por vir. Porque Rashid não era homem que aceitava derrota. Ele viria atrás deles novamente. E da próxima vez, poderia encontrar maneira de quebrar o que haviam construído. Os dias seguintes foram tempestuosos. Documentos falsos que Rashid havia apresentado de alguma forma vazaram para a mídia. Tabloides explodiram com manchetes sobre noiva caça-fortunas do Sheikh Zayn e escândalo passado da mulher misteriosa. Layla não podia sair sem ser perseguida por fotógrafos gritando perguntas cruéis. Seu telefone explodia com mensagens, algumas apoiando, mas maioria condenando. E através de tudo, Zayn permaneceu sólido ao lado dela. Ele fez declaração pública desmentindo acusações, chamando-as fabricações maliciosas. Ele contratou equipe de advogados para processar por difamação. Ele segurou Layla quando ela chorava frustrada, assegurou-a repetidamente que acreditava nela. Mas havia rachadura começando a aparecer. Não em confiança dele nela, mas em própria certeza dela. Porque algo que Rashid disse ficou grudado. Eventualmente, verdade sairá. E verdade era que o noivado deles havia começado como farsa. Que ela havia aceitado dinheiro. Que inicialmente isso era transação. No que está pensando? Zayn perguntou uma noite, encontrando-a na varanda olhando cidade. Que seu tio está certo. Sobre parte disso. Ela virou para encará-lo. Isso começou como farsa, Zayn. Eu aceitei dinheiro para fingir ser sua noiva. Como isso é diferente das acusações que está fazendo sobre manipulação? Zayn ficou quieto por um momento. Porque ambos entramos com olhos abertos. Ambos concordamos com termos. E quando mudou, quando se tornou real, foi escolha mútua. Você não me manipulou. Nós evoluímos. Mas se isso vazar, se alguém descobrir verdade sobre como começamos, Rashid estaria certo e você... E eu o quê? Você seria humilhado. Sua posição na família comprometida. Tudo que trabalhou para proteger destruído. Layla sentiu lágrimas ameaçando. Talvez eu devesse simplesmente ir. Terminar acordo agora, antes de causar mais dano. Você não vai a lugar nenhum. Zayn puxou-a para braços. Sim, começamos com acordo, mas isso não invalida o que cresceu disso. Amor não vem com manual, Layla. Às vezes começa de maneiras inesperadas, não tradicionais. Isso não o torna menos real. Você ama, Layla disse. Não pergunta, mas testando as palavras, precisando ouvi-las. Eu amo, Zayn confirmou sem hesitação. Completamente, assustadoramente, irrevogavelmente amo você. E não estou deixando rumores ou manipulação de meu tio destruir isso. Eu também amo você, Layla sussurrou. Era a primeira vez dizendo em voz alta, e sentiu como salto de fé. Mas estou tão assustada, Zayn. Assustada de ser machucada novamente. Assustada de não ser forte suficiente para aguentar tudo isso. Então, seja assustada, mas seja assustada comigo, não me afaste. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar em olhos. Nós sobrevivemos 3 devastações antes de nos encontrarmos. Sobreviveremos isto também, juntos. Foi nesse momento que o telefone de Zayn tocou. Ele o ignorou inicialmente, mas continuou tocando insistentemente. Com suspiro frustrado, atendeu. O quê? Seu rosto empalideceu ao ouvir quem estava do outro lado. Quando? Pausa. Estou indo. Ele desligou, olhos sombrios. Era hospital. Minha mãe teve ataque cardíaco. Está em cirurgia agora. Mundo parou. Layla conhecera a mãe de Zayn, Sheikha Amina, apenas brevemente. Mas mulher fora gentil com ela quando outras não foram. Vamos, disse Layla imediatamente, já se movendo. No hospital, foi caos. Família inteira estava lá, incluindo Rashid, que olhou para Layla com algo próximo satisfação. Estresse, disse ele alto o suficiente para Zayn ouvir.
Médicos dizem que foi estresse que causou. Estresse sobre situação com você, Zayn. Sobre escândalo com sua noiva. Foi golpe baixo e todos souberam. Zayn ignorou-o, focado em obter informações sobre estado de mãe. Mas Layla sentiu a acusação afundando em pele como ácido. Isso era culpa dela? Estresse de situação deles havia machucado a mina? Ela ficou de pé por horas conforme família esperava notícias. E naquelas horas viu verdade da situação dela. Ela não pertencia ali, não era uma deles. Era intrusa, forasteira que trouxe escândalo e estresse e dano. Quando médicos finalmente saíram dizendo que a mina sobreviveria, mas precisava de repouso completo e ambiente sem estresse, Layla tomou decisão. Ela esperou até Zayn ter visto mãe brevemente, até ele voltar exausto e aliviado. Então puxou-o de lado. "Eu vou", disse ela simplesmente. Ir? Ir onde? Embora. De volta para Brasil. Terminar isso antes de causar mais dano. Zayn agarrou seus braços. "Não, Layla, não. Isso é exatamente o que Rashid quer. Talvez ele esteja certo. Sua mãe está em hospital por minha causa. Sua família está dividida. Sua reputação. É minha vida!" Zayn praticamente gritou. Depois baixou voz ao lembrar onde estavam. "Minha vida, minha escolha. E escolho você. Você não pode. Não quando custa tanto." Lágrimas estavam caindo agora. "Eu amo você, Zayn. Amo você demais para ser razão de você perder tudo. Sem você, eu já perdi tudo que importa." Sua voz quebrou. "Por favor, não faça isso. Não seja mais uma pessoa que me deixa quando fica difícil." As palavras a atingiram como tapa. Porque era isso que estava fazendo, não era? Deixando quando ficava difícil, exatamente como os outros fizeram com ela. Mas isso era diferente. Ela estava deixando para protegê-lo, não porque não o amava suficiente. "Eu sinto muito", ela sussurrou. "Mas isso é o certo." Ela gentilmente removeu braços dele, ignorando como quebrava por dentro ao ver dor em olhos dele. "Adeus, Zayn. Eu espero que encontre felicidade. Felicidade de verdade, não complicada por escândalo e dor." Ela virou-se e caminhou embora, cada passo pesando tonelada, e não olhou para trás, porque se olhasse, saberia que não teria força de ir. No apartamento, fez mala rapidamente, lágrimas torrando descendo enquanto empacotava poucas posses pessoais. Deixou o cartão de crédito que Zayn dera, anel de noivado bonito, tudo que representava acordo deles, tudo que não era realmente dela. Ela reservou o voo para São Paulo saindo naquela noite. E conforme táxi a levava para aeroporto, telefone dela tocou incessantemente com ligações de Zayn. Ela não atendeu, não podia, porque se ouvisse voz dele, desmoronaria. No aeroporto, finalmente escutou o correio de voz que ele deixou. Voz dele estava rouca, destruída. "Layla, por favor, não faça isso. Não seja mais uma pessoa que me devolve quando fica complicado. Eu pensei que você era diferente. Pensei que nós éramos diferentes, mas talvez eu estava errado. Talvez amor nunca é suficiente contra mundo. Se você realmente vai, pelo menos saiba isso. Você não foi devolvida 3 vezes. Você escolheu ir embora 3 vezes porque tinha medo de lutar pelo que queria. E agora está fazendo de novo. E eu não posso te parar. Apenas posso dizer que amo você. E estarei aqui, esperando, caso mude de ideia. Sempre." As palavras cortaram mais profundo que qualquer acusação de Rashid havia. Porque eram verdade. Ela estava fugindo. Novamente. Não porque não amava Zayn, mas porque tinha medo demais de lutar. Layla sentou no portão de embarque, hora até voo, e olhou ao redor para viajantes apressados, todos indo para algum lugar, todos com destinos. E perguntou-se para onde ela estava realmente indo. De volta para a vida que tinha antes,
Apartamento vazio, trabalho solitário, noites se perguntando o que se, ou estava fugindo porque essa era a resposta padrão dela quando o amor ficava assustador. 3 noivos a deixaram, mas quantas vezes ela realmente lutou para ficar? Com Carlos, quando Prima começou a flertar, ela recuou, supondo que ele escolheria outra. Com Rafael, quando descobriu sobre esposa, fugiu sem dar chance de explicações. Com Daniel, quando ouviu rumores sobre a família dele desaprovar, afastou-se semanas antes do casamento. Ela foi devolvida? Ou ela sempre saiu antes que pudessem ir embora primeiro? A realização atingiu como caminhão. Ela havia passado anos se vendo como vítima, como mulher que amor sempre deixava. Mas verdade era mais complicada. Ela nunca realmente lutou. Nunca realmente acreditou que valia a pena ficar. Até Zayn, anúncio de embarque, chamou seu voo. Laila olhou para portão, para caminho de volta para segurança e solidão e vida que conhecia. Então olhou para telefone, para mensagens de Zayn, para a possibilidade de algo mais. 3 vezes antes, ela correu. 3 vezes deixou medo vencer. Mas Zayn estava certo. Ela não fora devolvida. Ela se devolveu, porque acreditava profundamente que não valia a pena lutar por ela, que eventualmente todos veriam o que quer que vissem que a tornava não suficiente. Mas Zayn viu. Ele viu tudo. Histórico dela, medos, falhas, e escolheu ela de qualquer forma. E ela estava deixando o porquê. Porque Rashid fabricou evidências, porque alguns tabloides imprimiram mentiras, porque amor era assustador e complicado e exigia que ela fosse corajosa de maneiras que nunca foi antes. Última chamada para voo 447 para São Paulo. Laila ficou de pé. E ao invés de ir para portão, correu na direção oposta. Correu através de aeroporto, esquivando-se de viajantes, coração batendo loucamente. Ela não sabia se Zayn ainda estaria no hospital ou se teria ido para casa, mas sabia onde precisava ir primeiro. De volta à mansão da família, lugar onde tudo começara a desmoronar, onde Rashid fizera suas acusações. Táxi a levou em tempo recorde e Laila praticamente pulou para fora antes de parar completamente. Mordomo pareceu surpreso vê-la, mas dirigiu-a para a sala privada, onde Rashid estava sentado, olhando papéis. Ele ergueu olhos quando ela entrou, sobrancelha arqueando. Sr. Deireta Azevedo, pensei que tivesse partido. Eu também, Laila disse, forçando voz firme apesar de estar tremendo. Mas então percebi algo. Você venceu. Rashid se recostou, expressão satisfeita. Venceu? Você me fez duvidar de mim mesma. Fez-me acreditar que era problema, que estava causando dano, apenas existindo na vida de Zayn. Você me fez correr, então parabéns. Você conseguiu o que queria. Então, por que está aqui? Porque percebi outra coisa. Não me importo. Os olhos dele estreitaram. Não se importa? Com sua aprovação, com o que tabloides dizem, com se sua família acha que sou boa o suficiente. Não me importo. Porque a única pessoa cuja opinião importa é Zayn. E ele me escolheu, repetidamente, contra todos os obstáculos. E estou finalmente corajosa suficiente para escolhê-lo de volta. Laila deu passo mais perto. Então você pode fabricar todas as evidências que quiser. Pode plantar histórias, fazer ameaças. Mas não estou indo a lugar nenhum. E se isso significa lutar por cada centímetro, se significa enfrentar escrutínio e fofoca e sua desaprovação, que seja. Porque descobri que vale pena lutar por amor, finalmente. Rashid estudou-a por longo momento. Então, surpreendentemente, deixou escapar risada baixa. Você tem espinha dorsal. Vou te dar isso. Eu sempre tive, apenas levou tempo para lembrá-la. Zayn está no hospital. Não deixou mãe desde que acordou. Rashid pausou. Ela está perguntando por você, aliás. Minha cunhada. Aparentemente, ela gosta de você. Acha que você é boa para meu sobrinho. Foi tão perto de bênção quanto Laila provavelmente receberia. Ela assentiu em agradecimento e virou-se para ir.
Senhorita Azevedo? Ela olhou para trás. Eu ainda não aprovo, mas... Zayn não foi mesmo desde Mariam, fechado, cínico, mais preocupado com dever que felicidade. Mas com você? Ele sorri novamente. Ele luta. Talvez isso valha algo. Era tanto concessão quanto Rashid Al-Maktoum faria. E Layla o aceitou. No hospital, encontrou Zayn ao lado da cama de mãe, segurando mão dela enquanto ela dormia. Ele parecia destruído, exausto, perdido. E quando viu Layla na porta, algo passou por rosto dele que fez coração dela se partir. Esperança, medo, descrença. Você voltou, disse ele, voz rouca. Eu quase não fui, Layla admitiu, entrando no quarto. Eu estava no portão, prestes a embarcar. E então percebi que estava cometendo o maior erro da minha vida. Ela se ajoelhou ao lado de cadeira dele, pegando mão livre dele. Você estava certo. Eu não fui devolvida 3 vezes. Eu corri 3 vezes porque tinha muito medo de lutar. Mas não estou correndo mais. Não de você, não disso. Layla, deixe-me terminar, por favor. Ela respirou fundo. Eu amo você. Não por seu título ou riqueza ou qualquer razão superficial. Amo a maneira como você ri de suas próprias piadas ruins, como se importa profundamente com sua família, mesmo quando complicam tudo, como me faz sentir vista de maneiras que nunca fui antes. Amo que você acredita em mim quando ninguém mais faz, e quero passar o resto da minha vida provando que vale pena essa crença. Você não precisa provar nada, Zayn disse, puxando-a para cima e para seus braços. Você apenas precisa ficar. Eu vou. Se ainda me quer, eu vou. Se ainda te quero... Ele deixou escapar risada desacreditada. Layla, você é tudo que quero. Tudo que preciso. Acordo pensando em você e adormeço igual. Você não é apenas quem quero. É quem escolho todos os dias, sem dúvida. Mesmo com todo o drama e escândalo e... especialmente com tudo isso. Porque você vale lutar por isso. Nós valemos. Eles se beijaram então, suave, mas profundamente, promessa selada em contato. E quando se separaram, foi para encontrar a mina acordada, sorrindo docemente. Sobre tempo, disse ela com voz fraca, vocês dois pararam de ser tolos. Mãe, Zayn começou, mas ela balançou mão. Eu estou bem, e estarei melhor quando parar de se preocupar com mim e focar no que importa. Que é essa mulher maravilhosa que faz sorrir. Ela olhou para Layla. Bem-vinda à família, querida. De verdade desta vez. Nas semanas seguintes, muito mudou. Rashid, talvez suavizado por argumento de Layla ou pelo desejo de mãe recuperando, recuou. Ele não abençoou união, mas parou ativamente sabotá-la. Tabloides encontraram um novo escândalo para cobrir. E Zayn e Layla focaram no que importava, um ao outro. O casamento aconteceu 3 meses depois, como originalmente planejado, mas de formas completamente diferentes. Não era mais farsa ou transação, era celebração de amor que sobreviveu todas as razões pelas quais não deveria funcionar. Layla usava vestido que escolheu, não estilista. Sua mãe e amigos voaram do Brasil, e conforme caminhava pelo corredor em direção a Zayn, ela não sentiu dúvida, apenas certeza. Eu te amo, disse Zayn quando se encontraram no altar, e nunca te deixarei duvidar disso. Eu te amo, Layla respondeu, e nunca correrei novamente, não importa quão assustador fique. Votos foram escritos por eles. Palavras sinceras sobre escolha, luta e acreditar que amor vale riscos. E quando foram pronunciados marido e mulher, beijo foi testemunho de tudo que sobreviveram juntos. Na recepção, conforme dançavam primeira dança como casal casado, Zayn sussurrou: obrigado por ficar, por me escolher. Obrigado por valer escolher, Layla respondeu. E por me mostrar que às vezes ser devolvida é apenas vida, preparando você para a pessoa que nunca vai te deixar ir. Nunca, Zayn prometeu. Você está presa a mim agora. Bom, Layla disse, sorrindo contra o peito dele. Exatamente onde quero estar. Anos depois,
Quando contavam história de como se conheceram, acordo de negócios estranho que virou amor real, sempre terminavam mesma forma. Ela foi devolvida 3 vezes pelo destino, Zen diria, até ser reivindicada pelo homem que comprava tudo menos amor, Layla completaria. E amor, descobriu-se, era a única coisa que não podia ser comprada, apenas escolhida, repetidamente, corajosamente, verdadeiramente. E enquanto Layla olhava para a vida que construíram juntos, para a família que criaram, para amor que escolhiam todos os dias, sabia que todas as rejeições, toda dor, toda vez que correu, levou-a exatamente onde precisava estar, nos braços de homem que viu seu valor quando ela mesma não via, que lutou por ela quando estava pronta a desistir, que provou que às vezes, quarta vez não é apenas charme, é destino finalmente acertando. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo. Sua interação significa tudo para nós. Se essa história te tocou, deixa seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias para você. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e comenta de onde você está assistindo e qual parte te emocionou mais. Eu leio todos os comentários e adoro saber que essas histórias estão tocando corações por todo o Brasil e pelo mundo. Às vezes, a vida nos devolve, não para nos punir, mas para nos ensinar nosso próprio valor. E quando você achar que amor te rejeitou pela última vez, lembre-se, pode ser exatamente aí que você vai encontrar a coragem de parar de correr e começar a lutar pelo que merece. Até a próxima história. Que Deus abençoe você e sua família.